É o WW voltando do intervalo. Antes de eu ir para a câmera fechada, deixa eu aqui apresentar nossos novos integrantes da edição de hoje. O Hussein Kalut, muito obrigado, pesquisador em Harvard, especialista em política externa e segurança internacional. Lourival Santana, como sempre, nosso analista internacional. Participam agora dos dois segmentos seguintes. O primeiro deles, do que vem agora, nós vamos tratar da reunião do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, da Casa Branca, Jake Sullivan. O representante do governo americano viajou a Brasília para tratar do encontro, entre outros assuntos, né? Um dos assuntos é esse, o encontro que deverá acontecer, vamos ver quando, entre Lula e o presidente americano Joe Biden. Vamos à reportagem. O encontro entre Lula e o enviado de Joe Biden, Jake Sullivan, durou cerca de 2 horas. Foram discutidos temas como o meio ambiente e a cooperação entre os dois países para o desenvolvimento sustentável, além do fortalecimento da democracia na região. O conselheiro de segurança americano citou a Venezuela e a necessidade de se encontrar uma solução para o país. Sullivan teria dito a Lula que a expectativa é por uma eleição justa na Venezuela. O atual governo americano tenta mudar as relações com o governo de Nicolás Maduro, rompidas durante a gestão de Donald Trump. O importante, o fundamental para eles é que haja uma eleição que possa ser considerada justa e que aceitarão quem for o ganhador. Ex-ministro das Relações Exteriores de Lula e integrante da equipe de transição do novo governo, Celso Amorim, participou do encontro e disse que a conversa foi muito ampla. Segundo o ex-chanceler, Jake Sullivan demonstrou interesse em cooperar com o Brasil no G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. O Jake Sullivan recordou que ele próprio teve a iniciativa de recordar que a Indonésia é o atual, a Índia é o próximo presidente e o Brasil vai ter a presidência em 2024. Então, demonstrou também interesse em cooperar com o Brasil para fazer do G20 também um instrumento importante de uma governança global mais democrática e mais justa. Apesar de Amorim não ter citado a China, esse deve ser um dos principais temas nas conversas entre Lula e o governo americano. O encontro entre o petista e Joe Biden deve ficar apenas para o ano que vem. Ele fez a mensagem, fez questão de dizer que o presidente Biden estaria disposto a receber, estaria disposto a receber o presidente Lula antes mesmo da posse, valorizou muito o fato de ter o convite feito dessa maneira, mas que talvez não desse para estar antes da posse. Hussein, para o mal ou para o bem, muito do que o Brasil faz em termos de política externa é em função do seu relacionamento com os Estados Unidos. Para aqueles que acham que isso de uma maneira, para aqueles que acham aquilo de outra maneira, a nossa relação com os Estados Unidos é absolutamente fundamental do ponto de vista da nossa inserção internacional. O que o Brasil está fazendo com as suas relações com os Estados Unidos a partir do que você acabou de assistir? Bom, primeiro que temos que entender que os Estados Unidos hoje eles procuram interpretar de uma forma muito mais pragmática a importância do Brasil no mundo, né? É uma visita que não se dá por acaso, isso, na verdade, coloca o Brasil em um novo patamar de prioridade no mapa cartesiano da política externa americana. O Brasil sempre esteve, na minha avaliação, em tempos passados, não entre as principais prioridades, mas como uma, digamos, prioridade periférica, e hoje não é. Seja pela circunstância temática que vai governar a ordem internacional, que é a paz climática, seja pelo conflito que ocorre hoje e que ameaça a paz europeia, né? E seja pelo equilíbrio da relação entre Estados Unidos e China. Então, o Brasil passa a ter um papel muito mais relevante comparado a 2 décadas atrás. E os Estados Unidos têm a capacidade, o pragmatismo necessário para interpretarem de que é preciso dar uma atenção especial, é preciso buscar uma aproximação estratégica e alçar essa relação a um novo patamar. Lourival, quando o Hussein usa a expressão política externa cartesiana dos Estados Unidos, ele implica nesse argumento que os americanos têm uma linha muito clara do que querem. Cartesiano é isso aí, uma projeção muito clara daqui até ali. E como é que o Brasil está reagindo?
Bem, o Brasil ele tem um ativo muito grande nesse próximo governo dentro dessa estratégia, que é a questão climática, né? A questão da Amazônia. É isso que vai render frutos, porque há uma convergência de visões, de interesses e tal. Então, esse é o campo em que eu vejo um caminho aí a ser pavimentado. Nos outros temas, eu acho que já não, o caminho é mais truncado. Existe a possibilidade de o Brasil conseguir ser integrado na cadeia de valores, que é um interesse que os Estados Unidos têm repetido isso, como um parceiro confiável, amigo e que usa energia limpa. Então, são critérios que levariam a uma boa integração. Isso, eles usam a palavra, os americanos usam essa palavra, integração das cadeias de valor. Agora, é claro que vai depender um pouco do Brasil conseguir organizar o seu ambiente de negócios para isso. O governo Lula não aponta nessa direção por causa das restrições que tem, que é o que ele chama de neoliberalismo, e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico parece agora uma meta um pouco mais longínqua. Na questão da Ucrânia também a divergência é muito forte. Os Estados Unidos estão preocupados com o aumento do comércio dos países que violam, ou que não aderiram, melhor dizendo, que não aderiram às sanções. Esse é o caso do Brasil. No primeiro semestre desse ano, o Brasil importou 6 bilhões de dólares, isso é 47% mais do que no primeiro semestre do ano passado. A maior parte disso é fertilizante e tem também combustível, né? Então, dentro desse espectro aí, acho que só a Amazônia mesmo é que pode trazer bons frutos no curto e médio prazo. O assessor de segurança nacional, Caio, lá nos Estados Unidos, é uma voz que tem considerável influência direta em cima do chefe do executivo. Por que o Lula não vai direto se encontra com o Biden? O que está acontecendo nesse ponto? O que há de obstáculos aí? Está claro para você, na parte de formulação de princípios de política externa, quem tem o que dizer? William, do que eu ouvi do pessoal da transição, pessoal do Itamaraty, tem uma questão de... Bom, primeiro da montagem do governo aqui, né? Hoje é dia 5, né? Se não me engano. Enfim, organizar uma viagem dessa demanda um tempo para quem ainda sequer tem um ministro indicado em nenhuma área. Esse é um dado. E com uma PEC dessa sendo prioritária. Um segundo ponto é de que ainda não há o aparelho de Estado tomado. E que o embaixador em Washington seria, segundo eles, eu ouvi, um bolsonarista, que é o Nestor Foster, né, muito alinhado ao governo Bolsonaro. E então eu senti até um receio, assim, de... Não sei se de... Isso não me foi falado claramente, mas sabe quando você sente um receio de que não confiamos nesse cara, essa visita não pode passar por esse cara, né? Então isso também seria mais um fator. Acho que é isso que está travancando para dezembro. O que não impede que para janeiro, para fevereiro, o encontro possa ocorrer. Você? Desculpa, Raquel, que você me pediu a palavra. Perdão. Na verdade, eu acho que cada coisa vai acontecer ao seu tempo e no momento oportuno. É manifesto o desejo do presidente Biden de buscar essa aproximação. O mais rápido possível. O mais rápido possível, razão pela qual ele mandou o Conselheiro de Segurança Nacional, que é a figura, digamos, no arcabouço de formulação da estratégia internacional e securitária dos Estados Unidos, é a pessoa mais próxima a ele, é a pessoa mais influente, né? E também do lado brasileiro, é importante interpretar que há o desejo de também corresponder a essa aproximação, a essa construção entre... Sim, mas essa aproximação tem condições, né? Tem, concordo contigo. Essa aproximação ela não começou agora. Essa aproximação ela começou pelo menos há um ano, um pouco mais de um ano, tendo como artífice o senador Jacques Wagner. O Wagner que trabalhou de forma extremamente habilidosa, pragmática e realista essa aproximação. Portanto, esse encontro de hoje, né, ele reflete um trabalho paulatino, estratégico que vem acontecendo. E que o encontro Biden-Lula, ele vai ocorrer no momento certo sobre pontos concretos da agenda e não sobre superficialidades. Você me dá licença, Raquel, só um instantinho? Eu queria falar só um pouquinho. Por favor. Porque é exatamente disso que o Hussein está falando e um pouco do que o Lorival trouxe. O Brasil tem um momento especial agora,
né, de uma mudança de contexto internacional, porque antes, quando tudo passava pela Ásia, a gente estava completamente alijado dessas cadeias globais de produção. Agora que você tem esses conceitos do nearshoring, de uma coisa de segurança, a gente tem efetivamente uma oportunidade que ela precisa ser aproveitada. Okay. E eu sinto dentro do Partido dos Trabalhadores, isso não vem de hoje, uma certa resistência aos Estados Unidos que pode nos atrapalhar muito neste momento se isso não conseguir ser feito, enxergado de uma maneira pragmática. Se a gente continuar, se o Brasil, quando eu digo Brasil, olhando para essa relação com os mesmos olhos de muitos anos atrás, vai dar errado. A gente não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, assim, qual é o jogo de forças hoje dentro do governo de transição, tendo aí Jacques Wagner de um lado, por exemplo, e Celso Amorim do outro, com ideias completamente diferentes sobre essa política externa? O que vai prevalecer aí? É neste contexto que estamos passando de guerra da Ucrânia e esse contexto internacional diferente que o Lorival descreve, é fundamental que haja alguma mudança na maneira do PT pensar essa relação com os Estados Unidos. Você enxerga que tipo de condições que são absolutamente essenciais do ponto de vista do cartesianismo americano quando consideram o Brasil, como você mesmo descreveu, Hussein, com uma prioridade muito melhor do que consideraram, também a comparação é ruim, porque nós estamos lá no fim da fila, né? A gente subiu vários lugares, mas considerando isso, o que para eles é essencial? Eu acho que, William, para eles a estabilidade hemisférica é um fator fundamental. E eles sabem que a estabilização na Venezuela depende muito da capacidade do Brasil de exercer uma influência positiva sobre o regime de Nicolás Maduro, né? Esse é um ponto fundamental. O segundo aspecto, eles entendem que o Brasil próspero na região, em certo sentido, é uma forma de você impedir a consolidação da influência chinesa. E para eles, se o Brasil ocupar esse vácuo, é muito mais importante do que a China ocupar um vácuo brasileiro. Terceiro e mais importante nessa equação, eu vejo que as condições para uma relação diferenciada no plano bilateral está dada. Nunca esteve dada anteriormente em governos anteriores. Seja pela necessidade dos Estados Unidos conjunturalmente vis-à-vis a ordem internacional, seja pela capacidade do Brasil de retornar a diversos tabuleiros no sistema internacional. Isto é, o Brasil, na agenda americana, é um ator indispensável hoje. E, na compreensão do presidente Lula e do senador Jacques Wagner, os Estados Unidos são um ator insubstituível dentro daquilo que o Brasil quer exercer em termos de política internacional. Lorival, é interessante o campo no qual nós estamos entrando agora, que é um campo essencial doutrinário de política externa e segurança. Nós ouvimos, por exemplo, o ex-chanceler, e ainda pelo que se lê na imprensa, candidato novamente a ser chanceler, Celso Amorim, referindo-se ao G20 como governança global democrática. É o que aparentemente acabou com essa transformação geopolítica. Ela jogou o multilateralismo que foi tão em voga 20 anos atrás, simplesmente para lá, para algo que passou. Do ponto de vista dos americanos, o que se exige do Brasil, então, quando a gente considera a vinda do assessor nacional de segurança para conversar com o presidente eleito, por exemplo, sobre a situação na Europa, na qual americanos lideram, junto com os europeus, uma coligação militar que está impondo uma severa derrota à Rússia. O que eles querem da gente? Bem, eles não gostariam que tivesse havido esse aumento de importações, né, esse aumento de comércio. Aumentaram também as exportações do Brasil para a Rússia, só que numa escala menor, 11%. Mas eles sabem que não podem impor isso, né? Eles não gostariam que o Brasil buscasse a China como um contrapeso aos Estados Unidos, mas também não podem impor isso. Eles gostariam que o Brasil ajudasse, por exemplo, na segurança alimentar e energética, que está ameaçada pela guerra. Então, que é o que você chama de paz climática no seu recente artigo. Isso.
Então, assim, os Estados Unidos não têm ilusões com relação a esse governo. Eles sabem que é um governo problemático, o próximo governo. Um governo ideologicamente muito enviesado, muito problemático na visão que ele tem dos Estados Unidos como uma ameaça a esse multilateralismo, etc., né? E que ainda também não percebeu, o Brasil, esse governo, o quanto a China perdeu em peso geoeconômico, geoestratégico nos últimos meses e desde o início do ano passado com políticas da própria China que comprometeram o poder das Big Techs, enfim, e depois agora com o Covid-0 e por último com essa questão dos microprocessadores, dos chips, esse veto, esse banimento que os Estados Unidos fizeram. Esse governo ainda vê a China como tendo uma ascensão inexorável que não é mais verdadeiro. Então é limitada essa parceria, limitada ao clima e à questão energética e alimentar. Deixa eu ir ao repórter político Caio, algo que talvez eu não consiga pular pela minha biografia. Eu fui correspondente internacional há muitos anos, Lorival também, trabalhamos juntos, né, no Estadão há muito tempo, na área internacional. O Sen é pesquisador em Harvard, está muito ligado ao mundo lá fora. O que a gente, em geral, constata no Brasil é, do ponto de vista do público, em geral, digamos, menos, estou sendo diplomático, pouco interesse em questões de política externa e me parece, ou isso é da minha parte, um desejo que acontecesse, que essa discussão está se impondo, sim, na equipe de transição, que começa a entender que política externa e de segurança não é um assunto relegado a especialistas ou jornalistas que se ocuparam disso, então profissionalmente estão ali dedicados, mas é fundamental para entender para onde o país vai. Como é que isso está acontecendo na equipe de transição? William, eu noto um dos pontos super prioritários, a área de política externa, como não senti no atual governo, por motivos óbvios, e nem senti no governo Temer isso, no governo Dilma menos. Eu noto que é um assunto-chave, porque o presidente eleito, Lula, considera um assunto-chave, considera a diplomacia ambiental, considera o clima um passaporte para entrar e retomar relações com o mundo. O que eu observo muito e que é um conceito que eu vou falar sempre aqui, já falei e vou sempre falar e vocês vão enjoar de ouvir, que é o conceito de frente ampla. O conceito de frente ampla, ele está travestido também dentro dessa área de política externa no governo de transição. O que significa isso? Não prevalece necessariamente o posicionamento do Celso Amorim. Não prevalece obrigatoriamente o pensamento da Mônica Valente, né? Mulher do Delúbio Soares, que é secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Você tem uma leva de pessoas, de profissionais de política externa, diplomatas ou não, pesquisadores ou não, que se agregaram na frente ampla que ajudou a eleger o Lula contra o Bolsonaro. Por exemplo, a Luísio Nunes Ferreira, para ficar em um exemplo, por exemplo, outros tantos ex-chanceleres que, a meu ver, e é o que eu capto, ajudaram a arejar um pouco essa visão estratégica. Por isso que eu não sou tão pessimista quanto o Lorival, pessimista assim, nesse conceito de que, poxa, não, eles não estão olhando a China, não, eu vejo mais arejado. Não estou falando que no resultado, no ponto final, não será assim ou não será assado, né? Mas resumindo o que diverge... Eu vejo mais oxigênio ali, então, de ideias. Só resumindo o que há de divergência entre vocês, que acho profundamente positiva do ponto de vista quem nos acompanha e quer entender o que acontece. Na sua visão, há um apego a ideologias rançosas do passado que impedem boa parte dos dirigentes que estão eleitos para assumir o governo de entender o que os Estados Unidos estão nos colocando diante da mesa. Você acha que não é tanto assim? Eu acho que assim... Eu estou no meio do caminho. Eu acho que tem um debate aí dentro. Sim. Tem forças políticas dentro da transição puxando para um lado e para o outro. Eu ainda não sei quem é que vai prevalecer. Você quer dar o seu palpite? Não, eu acho que o Lorival e o Caio levantam dois pontos importantes e a Raquel, ela tentou arbitrar de forma muito inteligente essas duas expectativas. Eu acho que o Lorival ele faz uma análise baseada em evidências concretas no passado, em que ele diz basicamente o seguinte: se tiver um modus operandi, o processo de formulação
comandado pela visão anterior que vigiu Sim, é o que naquele você tá período, dizendo, então a tendência é que você tenha uma política exterior muito mais governada por traços ideológicos, e isso irá limitar, em certo sentido, o reposicionamento adequado do Brasil nas relações internacionais. O tal do anti-americanismo infantil, você é um diplomata nato. Bom, então, e o que o Lorival está chamando atenção? Se uma visão diferente, mais pragmática, realista, que o Caio está dizendo, mais arejada, acaba tendo essa preponderância, a escala de interlocução com os Estados Unidos será totalmente diferente. Na minha interpretação, quando o presidente Lula incumbiu o senador Jacques Wagner para assumir essa missão de diálogo com os Estados Unidos, na minha leitura pessoal, ele quis indicar um caminho. Bom, resta saber depois quem vai governar a política externa. Porque, a depender de quem vai governar a política externa, aí o Lorival pode estar certo, pode não estar certo. Eu acredito, pessoalmente, que o presidente eleito tem noção clara que até no cartão principal de visita, que é o tema climático do meio ambiente da Amazônia, sem os Estados Unidos, uma parceria profícua com os Estados Unidos, o Brasil terá um teto nas relações internacionais. Então, como é um tema de escala, o Brasil maximizaria melhor as suas capacidades de acordo com as suas necessidades, né, tendo uma cooperação mais positiva. Mas, para isso, você tem que ter uma visão moderna, contemporânea e atualizada. E o que me preocupa mais é o momento, porque se 20 anos atrás essa visão anti-americana ela já era atrasada, vamos colocar, né, dessa forma, mas você ainda tinha a OMC ainda muito forte, você tinha muitos fóruns multilaterais, fazia sentido esse posicionamento. Agora, 20 anos depois, a gente está em outro mundo. Mas eu não estou me baseando só no passado. Perdão. Eu estou me baseando no que o presidente Lula tem dito. Qual é o grande tema candente hoje? É se o Brasil pertence ao Ocidente ou não. E na posição que ele tem em relação à Ucrânia, que é a grande questão que vai julgar isso ou não, ele não está no Ocidente. Pessoal, eu acho a discussão fascinante, mas, de novo, Caio, não sei se é por conta da minha biografia profissional. Eu sou obrigado a ir para o break. Eu vou deixar esse ponto de interrogação aqui, Hussein, e vamos contar com a sua presença quando a gente conseguir resolvê-lo. Está claramente uma indagação, acho que você a formulou muito bem nesse sentido. Dependendo de que caminhos adotar, nós teremos um teto nas relações internacionais.